Eu sei que você tá procrastinando pra fazer seu portfólio, então agora a gente vai resolver isso juntos. Oi, voltei. Bem-vindo de volta ou bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Luísa e eu sou designer e ilustrador. E se tem uma coisa que assombra quem é designer que nem eu, essa coisa é fazer o seu portfólio. Eu me concentrei como minha meta para 2026 finalmente fazer meu portfólio. Eu passei muito tempo falando que o meu Instagram era o meu portfólio, mas aí eu fui percebendo com algumas coisas que para as metas que eu tinha, para coisas que eu queria fazer, era muito importante eu ter esse espaço na internet, um site que concentrasse todos os meus trabalhos. Foi um processo que começou mais ou menos no final do ano passado, mas começou bem devagarinho e realmente pegou ritmo no começo desse ano. E eu registrei tudo desse processo para ajudar quem pode estar se sentindo perdido, que nem eu tava quando eu comecei nesse processo. Porque, sério, eu sei muito bem como a gente pode acabar procrastinando isso por vários motivos. Seja pelo medo de começar ou por não saber quais trabalhos colocar, não saber como fazer a estética do site. E conversando com vários de vocês online, eu vi que vários de vocês tinham as mesmas crises, as mesmas coisas que eu também pensei quando eu tava fazendo meu site. Mas eu venho do futuro pra falar que deu tudo certo, eu consegui fazer meu site, ele saiu do papel. E por isso eu pensei que compartilhar como foi todo esse processo pra mim poderia te ajudar também a sair desse lugar da procrastinação e aí pouco a pouco ir fazendo seu site do seu jeito, com a sua cara, com calma, mas que ele ia sair e ia dar tudo certo. Então se prepara que esse é mais um vídeo muito longo pra mostrar cada coisinha que eu fiz, dar dicas de como foi, responder algumas perguntas que várias pessoas me fizeram sobre o portfólio, e, enfim, mostrar como é possível sim você fazer seu portfólio e não ser essa coisa super dolorosa e difícil. Então vai ser um vídeo bem completo pra garantir que você vai terminar depois, sei lá, dessa meia hora de vídeo se sentindo super pronto pra finalmente começar o seu portfólio. E tudo isso foi possível graças ao RedMag, que foi onde eu fiz o meu site e também é quem tá patrocinando esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora. Eles entraram em contato pra me convidar a criar o site na plataforma deles e aí mostrar como foi todo o processo. E o timing não poderia ter sido melhor, porque ele chegou bem na hora que era a hora de eu criar a estética do meu site. E ele resolveu uma das minhas maiores crises, das maiores coisas que eu ficava pensando como que eu ia fazer, que era, pensando no estilo do meu trabalho, nas coisas que eu faço, eu precisava de um site que fosse muito personalizável, que desse pra deixar tudo assim do meu jeitinho, com a minha cara. E o RedMag é exatamente isso, então ele foi perfeito pro que eu precisava. Se você não conhece o RedMag, ele é uma ferramenta de design que te permite construir sites. E aí ele é perfeito porque você pode começar totalmente do zero, sem precisar ficar preso num template. Então ele começa numa tela em branco e você consegue ir montando de acordo com o que você fez no seu rascunho, do que você imaginou. Mas também, se você prefere ter um ponto de partida, você também tá coberto, porque eles têm uma galeria de templates enorme e cheia de coisas muito legais, lindas e super divertidas. Então, basicamente, o RedMag deixa você fazer do seu jeito, seja ele qual for. Se você preferir começar de uma tela em branco ou se você preferir ter um ponto de partida com algum template. Quem escolhe é você. E aí você pode colocar widgets com animações, personalizar cursor, fazer funções interativas. Me lembra muito como era a internet nos anos 90, assim, que era tudo personalizado, tudo customizado. E é uma das maiores referências pro meu trabalho, né? A internet dessa época, do GeoCities, que era toda cheia de personalidade. E eu já tava nesse processo de começar a juntar meus trabalhos quando eles entraram em contato, então realmente foi o timing perfeito. Porque eu já era apaixonada pelo RedMag de tempos, e depois de poder, assim, realmente colocar a mão na massa, experimentar ele, ver como tudo funcionava, eu fiquei mais apaixonada ainda. Assim que eu abri o editor, assim, veio todas aquelas opções das funções, das animações, dos widgets, e daí foi muito legal porque ao invés de eu travar com a página em branco, eu já fui experimentando todas as coisas, super curiosa com todas as possibilidades de criação que estavam se abrindo pra mim naquele momento. Eu, particularmente, eu prefiro aprender as ferramentas na prática, e o RedMag, ele foi muito bom pra isso, porque ele é super intuitivo e eu fui entendendo tudo assim enquanto eu fazia, que é muito o jeito que eu gosto de fazer as coisas. E aí, no fim, foi muito fácil de tornar a realidade todas as coisas que eu rascunhei primeiro no papel, e aí eu vi elas assim, como um site na vida real. Nesse vídeo, então, vocês vão ver, né, todo o meu processo de como foi criar o meu site no RedMag, que foi onde eu montei e também hospedei meu portfólio. Então, vocês vão poder se inspirar e aí ver como que dá pra fazer um site que é totalmente a sua cara. E se esse vídeo te ajudar a parar de procrastinar, o RedMag vai te ajudar mais ainda, porque eles deram um cupom pra gente de 30% de desconto nos planos pessoal e freelancer para sua primeira compra. Então ele tá aqui escrito aqui para vocês usarem. Então muito obrigada RedMag por patrocinar esse vídeo e por permitir que meu site ficasse do jeito que eu sempre sonhei. Mas até eu finalmente parar de procrastinar e conseguir chegar nessa página lindinha aqui feita com RedMag, foi definitivamente um processo, então vamos do começo.
questão é que no começo eu tava absolutamente paralisada por vários motivos, mas principalmente porque minha cabeça viajava em várias dúvidas que eu tinha sobre o meu site. Então eu ficava pensando muito quais trabalhos que fazia sentido colocar, e daí quando eu começava a pensar em algumas opções de trabalho pra colocar, eu pensava, tá bom, mas como que eu vou dividir esses trabalhos no meu site? Será que faz sentido colocar todos eles dentro de design? Ou será que faz mais sentido eu colocar, às vezes, uma segunda aba, que seria ilustrações, ou às vezes dividir em 3, pra às vezes ficar mais dividido? E daí quando eu começava a pensar nos trabalhos que eu tinha aqui, eu lembrava que eu tinha vários físicos, ou seja, tipo revistas que tinham sido impressas e que daí eu precisava fotografar. E daí eu começava a pensar que isso ia levar super tempo e como que eu ia fotografar, quais fundos, de que cor eu ia colocar atrás e que se eu tinha folhas aqui pra fazer isso, que eu ia ter que tirar minha câmera e tirar as fotos e isso ia levar um super tempo. E principalmente a pior coisa de todas, que tava mais me paralisando, que era qual que ia ser a estética do meu site, qual que ia ser a identidade visual que eu ia criar pra mim, se eu ia ter tipo um logo com meu nome, como que eu ia escrever meu nome no começo do site. Enfim, então eu precisava de algum jeito pra tirar tudo isso da minha cabeça e meio que entender como que eu ia atacar cada uma dessas coisas sem ficar pensando em todas elas ao mesmo tempo. E especialmente sem já me estressar com coisas que não seriam a primeira coisa que eu iria fazer. Tipo, por exemplo, pensar na estética do site, que com certeza ia ser muito lá pro final. Então eu resolvi voltar pro básico do básico do básico, que era o motivo do portfólio existir, que eram os meus trabalhos. Então eu resolvi, para não deixar entrar nesse fluxo de pensamento de novo, parar e ir pro papel e escrever tudo que eu tava pensando sobre esses trabalhos, para conseguir entender quais que seriam os próximos passos. Eu comecei escrevendo todos os trabalhos que eu tinha feito nos últimos tempos. Eu ia lembrando e anotando, sem pensar se algum desses trabalhos eu ia acabar não querendo colocar, ou tentar já pensar como que eu ia dividir eles em categorias. Eu fui só fazendo uma lista de todos eles de uma vez só, e aí saiu isso aqui. E aí entra uma coisa que muita gente me perguntou sobre portfólio, que é que trabalhos colocar e o que fazer se eu não tenho ainda nenhum trabalho para cliente. Eu acho que se você ainda não tem trabalho para cliente, você não precisa ter medo de colocar projetos pessoais. Eu já ouvi várias pessoas do mercado de vários níveis batendo muito na tecla dos projetos pessoais, que às vezes o que vai te levar para um cliente ou um trabalho dos sonhos vai acabar sendo às vezes justamente um projeto pessoal que você fez da sua cabeça. Claro que é muito legal quando a gente tem um trabalho para um cliente legal e pode mostrar para todo mundo, mas o mais importante é que você mostre seu estilo, o que você é capaz de fazer e o tipo de trabalho que você quer fazer. Independente se você tá mostrando isso através de um trabalho real ou de um conceito. Na minha lista de trabalhos aqui no portfólio que eu tava escrevendo, eu acabei colocando vários projetos pessoais, tipo calendário ou a camiseta de Cronicamente Online. E com essa lista já pronta, eu fui rabiscando em cima dela mesmo pra entender os trabalhos que eram semelhantes entre si. E aí com isso eu comecei a entender quais trabalhos que eu queria colocar, porque eu queria colocar trabalhos que iam atrair trabalhos parecidos, e também entender claramente as categorias que fazia sentido pôr. E justamente pensar em categorias entra muito em definir quais trabalhos eu quero atrair. Então, por exemplo, no meu caso, enquanto eu fazia, eu percebi que fazia muito sentido determinar como categorias separadas a ilustração e o design de merch, porque são frentes de trabalhos bem específicas e que eu adoro fazer. Então, a minha lógica foi pensar que dividindo dessa maneira, para algum cliente de merch, por exemplo, eu poderia mandar direto só o link da página de trabalhos de merch e a mesma coisa com ilustração. Pra pessoa abrir, já ver direto os trabalhos que tem a ver com o tipo de trabalho que ela tá buscando e pronto, porque eu sei que as pessoas são super apressadas. E usando essa lista já com os trabalhos, já entendendo a divisão e quais trabalhos dessa lista realmente iam pro site, eu comecei a fazer uma tabela para entender dentre esses projetos quais que eu tinha o material físico comigo, tipo, por exemplo, uma revista e aí precisava tirar foto, quais eu tinha físico, mas já tinha tirado foto, já tava tudo resolvido, e quais projetos também não existiam no mundo físico e eu ia precisar fazer mock-up ou entender outra maneira de mostrar o resultado dele. E aí isso naturalmente me levou para uma próxima etapa, que era produzir as imagens de cada trabalho meu que ia pro site. Que ia ser a primeira etapa mais trabalhosa e mais mão na massa desse processo, mas com tudo assim, listado, organizado, entendendo o que eu precisava fazer, o que não, me deu exatamente o caminho que eu precisava seguir e deixou um pouco mais tranquilo. O que eu tô fazendo agora é tirar foto dos impressos que eu tinha aqui, que ainda não tinha tirado foto. O último que saiu, que foi o SOS Sexo da Capricho, eu fui muito bem, porque eu tirei foto assim que eu recebi a revista em casa. E daí eu já tirei foto, já postei na hora, já tava com isso resolvido. Isso é um hábito que eu queria muito criar, de assim que eu tiver o trabalho que eu fiz impresso na minha mão, já tirar foto, mas é meio difícil de manter isso, então eu tô fazendo isso agora. Então eu tô tirando foto do horóscopo da Capricho, que eu ainda não tinha fotografado, do infográfico da Publish News, que é esse aqui, deixa eu mostrar, que é esse aqui, que ficou muito bonitinho, e esse que é
eu só tinha usado o mock-up dele. Eu não tinha tirado foto até hoje, ele é do final de 2024. Mas que eu amo demais, que é esse aqui, o Manifesto da Capricho. Eu sou doida por esse trabalho. Então, muito legal ter fotografado ele finalmente. E aí o que eu tô usando pra fazer isso é isso aqui que mudou um pouco minha vida, que é um tripé, só que ele é... Tipo, ele coloca a câmera perpendicular, paralela ao chão. Porque antes eu usava esse tripé que tá ali, que é só um tripé normal, né? E daí eu tinha que fazer coisas malucas pra conseguir deixar ele retinho, assim, pra conseguir filmar desse jeito, sabe? Tipo, reto no chão, que eu uso bastante pra fotografar esses impressos, tipo livro... Enfim, coisas que eu quero deixar retinhas assim no chão, e geralmente é bom também usar tripé pra deixar parado, porque eu gosto de fazer GIF, então, por exemplo, fazer as páginas virando. Então eu tô usando esse aqui, que eu acabei de comprar, e já tá sendo muito melhor do que ter que tentar dar um jeito do tripé normal ficar reto. Aí outra coisa que é muito útil ter é vários tipos de folhas grandes coloridas, que daí eu uso elas de fundo pra fotografar. E daí agora eu experimentei também usar essa aqui branca, porque daí eu posso tentar recortar o fundo e aí colocar a cor que eu quiser atrás dos impressos. Eu ainda vou testar, ainda vou colocar no computador e testar. Mas daí é isso, olha que bonitinho os três aqui, um do ladinho do outro, que eu precisava fotografar. Com todas as fotos prontas, eu fui editando elas, selecionando as que eu mais gostava e eu fui montando os projetos, sem pensar ainda em nada de visual. E pensando mais justamente em narrativa, ou seja, como que eu ia apresentar esses projetos da concepção até o resultado. Mas primeiro eu decidi só encaixar as fotos de resultado que eu tinha tirado, colocar na ordem, numa ordem que eu achava legal. E aí, com isso já pronto, trabalho por trabalho, eu fui olhando e entendendo se fazia sentido colocar uma foto ou algum registro da parte mais da concepção, uma coisa mais de processo. Então, às vezes, uma imagem de bastidores, alguma coisa de rascunho. E aí, com isso, eu fui montando a narrativa de cada trabalho. Aliás, isso de como ia ser a narrativa, de se ia ter imagens de processo, era uma coisa que me travava muito. Então me ajudou muito, primeiro, só me preocupar em colocar as fotos que já estavam prontinhas e direitinho, e aí depois de ver toda a coisa pronta, as imagens na ordem, entender onde cabiam as fotos extras de processo, e na verdade se cabiam fotos de processo, porque teve trabalho que eu nem coloquei, só coloquei o resultado mesmo. Bom, mas agora, com os trabalhos assim juntos, as coisas parecem muito mais claras e muito mais palpáveis. E foi exatamente nesse momento que aconteceu o timing perfeito. Hoje é dia 25 de fevereiro e aconteceu um milagre muito grande em toda essa saga aqui do portfólio, que é que a Reg Mag simplesmente entrou em contato pra fazer uma parceria, um vídeo junto com eles. E aí com isso eu vou ter o Reg Mag pra poder criar o meu site e vou criar também um vídeo mostrando. Mas, independente disso, independente de qualquer parceria, qualquer coisa, eu sempre fui muito obcecada pela Reg Mag, assim, eu sempre quis muito criar meu site lá. Ou seja, foi literalmente um milagre assim isso ter acontecido, e também porque me ajudou um pouco a meio que ter um objetivo mais físico pra eu poder fazer essa parte que eu acho mais difícil, que é de criar o site mesmo, criar a identidade visual legal, enfim. Então eu vou ter meio que essa motivação, que é fazer esse vídeo, que vai ser pro dia, acho que 12 de março. E hoje é dia 25 e eu tô fazendo o roteiro pra mandar pra eles, eu tô finalizando. E, enfim, eu vou também gravar todo o processo pro vídeo, mas eu também vou gravar pra depois poder usar em um conteúdo mais longo pra mostrar o meu site mesmo, que é esse conteúdo que eu tô fazendo aqui. Mas enfim, esse update muito legal, que eu tô muito feliz. Eu fiquei sem acreditar, eu tô sem acreditar até agora. E é isso, vou ter que fazer nesse período agora, pelo menos a parte do sobre mim do site. Hoje eu tô nervosa, porque eu já tô procrastinando isso há muito tempo, e pra mim é a parte mais difícil. Mas eu acho que vai ficar legal, vai ficar com certeza muito legal, tô muito ansiosa. E é isso. Se tinha um gás que eu precisava pra fazer a parte que pra mim era mais difícil do portfólio, que era montar o site, o visual dele, esse era absolutamente o maior sinal do universo. Então esse era o momento pra eu perder o medo e aí finalmente desenvolver a estética do meu site. Então eu voltei pro papel e agora eu comecei a rascunhar como que seriam as páginas. Como eu vi todos os meus trabalhos lado a lado, né, porque eu já tinha feito as fotos e separado as páginas, eu entendi que fazia todo sentido o meu site ser super lúdico, já que isso é uma coisa que define muito os meus trabalhos
trabalhos, esse lado mais brincalhão, mágico e retrô. Então a minha referência principal seria o universo de sites dos anos 90. Então eu parti pra buscar referências genuínas dessa época, e com isso eu fui atrás de um arquivo dos Geocities que eu tinha usado um tempão atrás, e aí eu voltei pra ele e fiquei muito tempo olhando vários sites por lá pra ter ideias, pegar inspirações, ver o que tinha de mais marcante nesses sites, e até pra salvar algumas padronagens originais da época pra de repente usar como fundo no meu site. E aí, olhando todos esses sites, eu fui percebendo as coisas que eram muito presentes e que tinham sempre em comum entre eles. Por exemplo, várias animações, gifs, interações com o mouse, coisas customizáveis, tipo cursor diferente. E entendi que meu site precisava também ter todas essas coisas, que faria todo sentido. E aí, com todas essas referências na cabeça, o esqueleto do site acabou fluindo super rápido. Eu fiz ele primeiro à mão, desenhando assim no papel. Mas depois disso, eu já fui de cara abrir o RegMag pra poder começar a pegar o jeito dele e começar também a rascunhar dentro dele pra entender onde eu ia colocar as coisas, vendo agora numa tela mesmo. Eu sabia, eu tinha certeza que eu ia fazer muita coisa feita à mão. Mas antes de partir pra mão na massa, eu queria muito ver na prática como que as coisas iam funcionar no RegMag. Eu tô aqui pela primeira vez abrindo de verdade o RegMag pra mexer, porque eu sempre mexia meio que pra ficar namorando ele. Ficar olhando e... enfim, achando legal. E já tô achando muito legal as primeiras coisas que eu fiz, assim. Eu só coloquei o grid, mas eu achei muito legal ter essa possibilidade. E é muito legal que a interface dele é bem parecida com a de software de design mesmo, né? Então tem as layers, tem as coisas aqui pra você mexer, então às vezes colocar sombra, colocar animação. E eu sou uma pessoa levemente ansiosa, então eu sempre gosto de ir experimentando e mexendo. E na verdade, já ia aprendendo as coisas enquanto eu já tô lá fazendo. E isso rolou muito bem, porque tudo era muito intuitivo. E aí qualquer dúvida que eu tinha, alguém já tinha tido antes de mim nos fóruns do RegMag, ou tinha algum vídeo de tutorial oficial que eles fazem. E aí eu sempre ia procurar em algum desses lugares e já resolvia de cara. E aí nisso eu já fui pegando o jeito de como fazer as coisas e entendendo como que eu podia tornar aquele rascunho em realidade, né? Era a primeira vez, na verdade, que eu tava montando uma página de site e vendo como que as minhas ideias realmente traduziam pra esse mundo do site. E aí, pra tirar um pouco a pressão, eu fui testando primeiro as composições que eu queria com desenhos digitais mesmo, mas pra marcar o espaço, entender como cada coisa iria entrar na página, na rolagem, enfim. Tipo, meu nome no início da página, o lugar de colocar os trabalhos. Até pra destravar mesmo e não ir pra uma parte mais complexa, que seria já fazer de cara as coisas à mão. Eu queria ver se as coisas iam funcionar antes de eu pegar e fazer já mais definitivo na massinha, por exemplo. Aqui eu vou colocar meu nome escrito. Aí eu tô na dúvida se eu escrevo ele com uma letrinha mais gordinha, assim, tipo a dessa camiseta aqui que eu fiz pros meninos. Ou se eu faço uma letrinha cursiva, porque a minha foto, eu vou até deixar aqui pra marcar, acho que vai ser bom. Eu vou deixar meio assim. Vou deixar branco com uma bordinha preta. Ai, que fofo. Ai, muito fofo, muito gracinha. E daí vou ficar eu aqui dentro. Aí eu vou escrever meu nome aqui, com a maçãzinha no meio. Mas eu tô na dúvida justamente se fica mais legal uma cursiva. Eu acho que eu quero acrescentar animação, porque eu queria que ficasse mudando a imagem. Será que tem como fazer isso? Eu acho que tem. Eu acho que é esse Shots. Que daí você coloca ou video file ou image. Ah, tem. Tá, legal. Tá, então quando eu tiver isso pronto, eu vou fazer. E daí eu acho que se eu fizer eles ficarem meio que mexendo as letrinhas também. Então, enquanto eu ia fazendo isso de descobrir a plataforma, entender como cada coisa funcionava e ir destravando, eu ia super entendendo como ia ser a composição que eu ia fazer. Mas, principalmente, eu ia descobrindo todas as ferramentas e, nisso, todas as coisas que elas me permitiam fazer. E aí, com isso, eu ia tendo novas ideias de coisas para produzir no site que às vezes eu nem tinha pensado no rascunho. E aí, quando eu finalmente entendi todas as composições que eu ia fazer, naturalmente foi surgindo uma lista de assets feitos à mão que eu ia precisar fazer. Então, meu nome escrito de massinha, os botões com os meus links, o computador de massinha, ícones de papel. E eu queria explorar muito bem as funções de animação, que eram muitas. E na parte do vlog, vocês me viram descobrindo sobre o widget Shots, que é um widget nativo do RegMag que te permite colocar um vídeo ou uma animação que vai ser disparada por algum movimento que o usuário faz na página, tipo o mouse clicando ou passando de um lado pro outro. E aí, isso me deu a ideia de uma animação feita dessa maneira, um stop motion feito por mim, ser a parte mais chamativa da abertura do meu site,
até porque muitas vezes eu trabalho com animação, com stop motion nos projetos que eu faço, então faria todo sentido conceitualmente também pra já mostrar meu trabalho assim de cara. Então eu fui fazendo a animação stop motion do meu nome à mão, com uma animação da maçã sendo comida, e aí depois tirei foto e montei digitalmente pra ter os frames pra subir eles no RegMag. Com assim, as letrinhas, acho que foi a primeira vez que eu escrevi meu nome com massinha, que engraçado. Aí eu usei como base aqui, que tá aqui embaixo, né, a Glowworm, que era a fonte que eu tava usando. E aí eu fiz cada uma das letrinhas. Aí agora o que eu vou fazer é simplesmente fotografar com a câmera que eu tô filmando agora, inclusive mesmo. Poxa, eu queria que chegasse um pouquinho mais perto aqui essa luz pra não pegar tanta sombra. Deixa eu... Enfim, aí agora eu vou fotografar e depois eu vou passar pro computador. Bom, eu voltei. Eu tava meio no momento de risco, de crítico aqui, querendo prestar muita atenção nisso que eu tava fazendo. Aí eu acabei não me gravando. E esse foi meio que um confio no processo. Agora eu até tô pensando que eu gostaria de ter gravado, mas eu acho que justamente eu tava tão consternada de dar errado essa ideia que eu nem consegui gravar. Mas no começo eu não tava achando legal, mas daí quando eu testei colocar em azul, eu achei que funcionou muito melhor. E agora eu tô achando que ficou muito bonitinho. Então agora eu fiz a animação, né? Aqui tá bem rapidinha, porque eu coloquei só 0 segundos pra eu poder exportar frame a frame certinho. Isso eu vou testar aqui ao vivo, eu não... Eu sei que dá pra fazer, imagino que dá pra fazer no RegMag, mas não testei, não sei como faz, vou descobrir agora gravando junto com vocês. Mas acho que vai ser bem tranquilo de fazer, porque eu acho que isso é uma das coisas que é bastante feita lá. Aí, eu acho que é assim, vamos descobrir. Vou tirar isso daqui. Acho que é shots. Tá, então eu coloquei aqui as imagens e a intenção é que crie uma animação. Olha que fofo, eu vou descendo. Nossa, muito gracinha. Nossa, muito bom. Tá, e eu acho que foi... Eu vou até mostrar de novo como eu fiz. Eu literalmente só coloquei shots. Que é no widgets aqui, esses shots. E daí ele falou pra eu importar as imagens. E daí eu coloquei a sequência de imagens que eu queria. E daí eu posso decidir se vai ser no scroll, se vai ser só quando você clica, ou quando o mouse se mexe. Vamos ver como fica com o mouse se mexendo. Que bestinha. Tá vendo? Se eu mexo pra... Ficou muito bonitinho, que engraçado. A ideia é muito legal porque a animação é controlada 100% pela pessoa. Eu tenho alguns ajustes que eu quero fazer nas bordinhas aqui da maçã, mas já é muito bom saber que deu certo. Obrigada, Senhor. Eu fiquei tão feliz que deu certo a animação do Shots no logo do meu nome, que eu decidi usar a mesma ferramenta para todos os botões que eu ia colocar logo no topo da página. Então, para acessar o Instagram, para ir direto para os trabalhos. E todos eles iam ter, então, um ícone com uma animação que nem essa, usando Shots. Que, aliás, essa estética eu fiz totalmente inspirada nesses ícones de menus de jogos de CD-ROM antigos. Uma coisa meio coelho sabido. Eu acho que essa foi, com certeza, a referência número 1 para esses botõezinhos. Enfim, no rascunho eu tinha tido a ideia das sessões dos trabalhos, elas estarem cada uma dentro de uma pastinha, e aí quando você clica nela, ela te leva para a galeria de trabalhos. E essa parte era muito importante chamar a atenção, afinal ela é a parte que leva para os meus trabalhos, né, que é o centro do portfólio, e por isso eu precisava de uma interação com o usuário que fosse muito marcante. Então eu tive a ideia de fazer uma animação dos trabalhos saltando para fora de pastinhas quando o mouse passava em cima, como se o usuário estivesse tirando os trabalhos de dentro de uma pasta física. E aí eu apliquei primeiro a animação usando meio que esse placeholder, assim, feito digitalmente mesmo. E daí eu fui aplicando a animação em cada um dos trabalhos atrás da pastinha e depois eu ia substituir essa pastinha desenhada digitalmente com as pastinhas feitas de feltro e com papel. E aí foi super tranquilo de fazer, usando a função de animar, usando um outro objeto como gatilho, que daí se você passa o mouse na pastinha, ele ativa uma animação nas imagens, que também é uma função que tem dentro do próprio RegMag. E aí eu só fui copiando e colando essa animação em um trabalho específico para todos os outros elementos que iam estar dentro da pastinha.
E foi assim que ficou essa parte com a animação. Aí depois disso eu fui montando o resto da página da abertura e foi muito legal porque eu consegui fazer essa diagramação da página de um jeito super livre. Eu ia poder botar as coisas onde eu quisesse, sem precisar seguir um template. Então eu experimentei colocar vários fundos diferentes, de visuais desenhadas, mudar e ter tipo texto em coluna, texto só numa coluna. E agora, pra fechar a página, eu queria uma parte bem direta ao ponto de serviços que eu oferecia, de links úteis, clientes, lugares que meu trabalho apareceu. E aí eu quis fazer uma gracinha pra manter esse universo lúdico, mesmo sendo uma parte mais sisuda. E aí eu elaborei um mini questionário bem meio vibes revista teen dos anos 2000, pra eu imprimir com perguntas sobre mim, pra me conhecer mais e preencher a mão. Aí eu escaneei tudo junto com uma foto de cabine de foto que eu tinha tirado e coloquei os dois elementos como arrastados. E aí com isso eu fechei a página inicial, que ia concentrar todos os links úteis, e agora faltavam duas coisas: colocar os cases, os trabalhos que já estavam prontos, e criar uma página extra que eu queria fazer que não tinha nada a ver com os trabalhos, quer dizer, não tinha nada a ver diretamente, pelo menos. Essa era a parte que eu tava mais ansiosa pra fazer, que é a página que seria meio de diversão, fora dos universos dos trabalhos e mais dentro do meu universo pessoal. Essa foi uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto eu fazia o portfólio, porque eu via sempre muita discussão na internet sobre se era o lugar para um portfólio ter essas distrações, entre várias aspas, se deveria ser mais focado só em trabalho mesmo, ser o mais direto possível. E eu acho que é uma questão de caso a caso, mas no meu caso, eu entendi que com o jeito que eu me posicionava online, com o estilo que eu trazia nos meus trabalhos, as referências que eu tinha, faria sentido ter uma parte só voltada para esse mundo de referências, crafts que eu faço, experimentações mais soltas e tudo que influenciaria no meu trabalho também. Coisas que para quem quisesse me conhecer um pouco mais, se conectar mais, poderia acessar facilmente. Mas também quem quisesse podia ir direto ao ponto, direto aos trabalhos, não teria essa página no caminho atrapalhando, entre aspas, já que ela ficaria escondida no menu lá de cima. E como toda a referência do meu site era esse universo da internet antiga, eu queria que nessas páginas mais especiais e lúdicas, a sensação fosse exatamente a de você estar acessando uma página de jogos de computador dos anos 2000. Sabe quando tem vários programinhas e você pode fazer várias coisas diferentes nesses programas que estão no desktop? Era isso que eu queria fazer nessas páginas. E daí, com isso, eu queria brincar muito com todas as funções mais interativas. E aí, pra mim, fez todo sentido ambientar essa seção como se ela fosse um cômodo de verdade. Essa ideia, na verdade, eu roubei dos meus pais lá nos anos 90, porque eles tinham um site justamente no Geocities, que foi onde eu busquei as referências, e o site deles chamava Sobrado Virtual. E aí, cada página do site era como se fosse um cômodo da casa. Então, tinha a cozinha, que era onde eles compartilhavam receitas, o escritório, onde eles colocavam trabalhos deles, o quarto de hóspedes, que é onde eles colocavam textos de outras pessoas, outros autores. Então eu decidi fazer uma referência exatamente para esse site. E aí essa página mais lúdica seria também imitando um ambiente físico, e por isso que eu decidi chamar ela de meu escritório. E aí, mais do que isso, a minha ideia era que o visual dessa página inteira quebraria total com o resto do portfólio, porque seria como se o visitante do site estivesse entrando mesmo num ambiente mais imersivo e físico. Então nesse momento foi perfeito eu não estar presa a nenhum template, porque eu queria fazer essa interface toda do zero, como se fosse mesmo um menu de jogo, assim. A tela do computador estaria num cenário, como se estivesse em cima de uma mesa, e na tela teriam botões clicáveis, não seria só uma imagem normal. E aí cada um desses botões levaria para as páginas que teriam as coisas, que teriam referências do que eu gosto, experimentações minhas. E aí, dessas páginas, que iam ser os programinhas do computador, a primeira que eu fiz foi a das minhas coleções. Isso era uma coisa que eu já sabia que eu queria ter no meu portfólio faz tempo. E aí no RedMag tem a função de permitir que imagens na sua página possam ser arrastadas pelo visitante do site, né, que é o Draggable. E aí fazia todo sentido usar essa função na página das coleções, porque eu queria mesmo que desse essa impressão de você estar mexendo numa mesa e vendo os papéis de pastel que eu coleciono, os adesivos de fruta, uma coisa bem imersiva mesmo. Aí nessa outra página aqui eu chamei de diversão, e eu queria fazer ela meio com projetos pessoais mais gerais, que não se encaixavam muito como projetos pessoais de design, mas que ainda assim iam mostrar meu estilo, meus interesses. Então ia envolver, por exemplo, crafts, tipo, sei lá, eu fiz um crochê desenhado, coisas desse tipo. E aí eu queria que a estética dessa página fosse igualzinha a essas enciclopédias infantis dos anos 90, que tinham essas imagens sem fundo e o texto explicativo embaixo delas.
E aí eu também fiz uma página para mostrar o meu sketchbook que eu escaneei, e aí usando a função de slideshow eu coloquei que quem visitasse pudesse passar página por página só clicando, como se estivesse mesmo folheando um caderno. E aí, um tempão depois, na verdade, isso já sou eu do futuro narrando esse vídeo, então acho que, sei lá, uns 2 meses depois de eu terminar oficialmente meu portfólio, eu acabei inventando uma nova página pra essa parte, que foi como se fosse um jogo mesmo, bem inspirado nesses jogos de CD-ROM que tinham nos anos 2000, que é um joguinho que tem um escritório e daí você pode colocar posters que eu desenhei nesse cenário de escritório. Então a parede da ilustração tá vazia e você vai colocando posters que eu fiz pra decorar e pode fazer a decoração do seu jeito. Uma coisa meio dolls, só que com posters. E aí, isso eu também fiz usando o Dragable. E aí, agora o toque final dessa parte mais lúdica, eu escrevi um textinho explicando um pouco o porquê de ter essa página no portfólio, por que eu decidi não ter só trabalho, contando um pouco de tudo isso, né, das referências do site dos meus pais, das referências dos anos 90, e diagramei ela como se fosse um e-mail meu pra pessoa que tá visitando o site. E aí, usando a função de animação que vai ser disparada no carregamento da página, eu fiz o ícone do mensagem pra você se mexer meio que pulando, assim, como se fosse uma notificação tentando chamar atenção pra si mesmo, pra deixar bem imersivo, bem com cara de computador de verdade mesmo. E aí eu precisava fazer o e-mail aparecer só quando você clicasse na notificação. Então, para isso, eu usei a função de animação com gatilho. Então, eu coloquei uma animação de opacidade no e-mail, de fazer ele de 0 de opacidade para 100%, mas botei essa animação para ser ativada só quando eu clicasse no ícone da notificação. E aí, olha como ficou. Ficou igualzinho a interface de um computador, essa coisa de você clicar algo que abre outra coisa e depois fecha. Enfim, eu amei. E aí agora só faltava uma última coisa, que era montar todas as páginas de trabalho e todas as galerias que iam ficar dentro das abas de ilustração, merch e design. Na verdade, foi a parte mais mecânica de todas, porque eu já tinha separado as fotos, a ordem que elas iam aparecer. Então eu só fui colocando e foi mais fácil ainda, porque eu ia criando as páginas de cada trabalho. E aí no navegador de páginas eu só duplicava e trocava as imagens à medida que eu ia mudando de trabalho. E eu fui fazendo isso trabalho por trabalho, até colocar todos os cases nos meus trabalhos de ilustração. E aí também montei a página dos trabalhos de merch, que eu quis deixar eles bem soltinhos, assim, como se fosse quase uma vitrine, assim. Então todas as camisetas que eu fiz, todos os posters que eu fiz, dando pra ver eles lado a lado, assim. E com isso, meu portfólio tava prontinho depois de muitos meses de pensar e organizar, e 2 semanas mais ou menos de produção no Red Mag, ele finalmente tá no mundo. Quando você abre, essa é a primeira coisa que você vê, minha foto, meu nome, os links aqui todos fáceis de acessar, com as animações que eu fiz em cada botão. Aí o trabalho, inclusive, se você clica nele, ele te joga aqui, ele tem uma animação que te joga já para aqui embaixo da página, onde tem os links pro meu trabalho. E aqui em cima eu quis colocar já alguns trabalhos mais recentes para destacar, para caso alguém que entre no meu site acabe não clicando no resto, só meio que bata o olho, já ter meio que um panorama das coisas que eu faço. E aí você vai descendo aqui, tem esse textinho e as pastinhas, que eu tô viciada em ficar passando de um lado pro outro nelas, pra ficar vendo os trabalhos saindo de dentro. E aí, se você clica nelas, você é levado pra página com os meus trabalhos. E aí aqui tem uma galeria que você pode ver por cima se você quiser, mas também se você clicar, você consegue ver o case completo dos trabalhos com descrições, mostrando o resultado, mockup. E como todas as coisas no Red Mag, elas podem virar botão, ou seja, você coloca uma imagem e você transforma ela em link e ela vira um botão. Então todos os botões de navegação entre os meus trabalhos são essas setinhas de massinha que eu fiz. E daí eu acho que isso facilita também com a navegação, porque daí você vai aqui, acabou de ver esse projeto, você já quer ir pro próximo, você clica próximo projeto, ele já te joga para a próxima página, que você pode já ver, e você vai assim seguindo. E aí aqui tem a barra de navegação de cima, que você não precisa necessariamente voltar para a página inicial para ver mais os trabalhos. E aí também tem uma animação aqui em cada um desses botões, para quando você coloca o mouse em cima, ele dá uma aproximadinha e aparecer esse grifo embaixo. E daí você pode clicar e ver a outra página com mais trabalhos. Nesse caso aqui é a página dos meus trabalhos de merch. Então tem todas as camisetas, todos os posters que eu já fiz e eles lado a lado, bem um panorama assim para você poder bater o olho e já ver, entender o meu estilo, as coisas que eu faço. E aí você clica nessa casinha e você volta para casa, ou seja, para o começo do site, onde se você quiser, se você tiver com tempo, você pode entrar nessa parte aqui que é do meu escritório e aí ver todas essas páginas diferentes e divertidas que tem aqui. Então tem a página do sketchbook, a página das coleções, que você pode arrastar os adesivos de fruta, os papéis de bala, os papéis de pastel.
e sempre clicando nesse computadorzinho, você volta pro escritório. E aí tem a página também de diversão, que tem todas essas coisinhas que eu fiz que são fora do universo design, mas que eu acho que tem tudo a ver. E a página nova que eu criei mais recente, depois de acabar oficialmente o portfólio, que é a página aqui do joguinho, que você pode ir colocando posters para decorar esse cenário usando os posters que eu fiz. Aí você volta pro escritório, você pode também ver o e-mail e abrir e fechar ele com a animação. E aí você clica na casinha e voltou pro começo. E esse, finalmente, é o meu site prontinho. Se a gente tentar reduzir tudo que eu fiz até conseguir chegar no meu portfólio, eu acho que daria para chegar em alguns passos principais que me ajudaram a finalizar tudo e realmente fazer as coisas. O primeiro é escrever todos os trabalhos que você fez. Depois, com eles listados, tentar separar eles em categorias, perceber quais são as semelhanças entre alguns deles, e daí com isso, as categorias diferentes do seu trabalho vão começar a aparecer, ou às vezes você vai entender que todos eles apontam para uma mesma coisa e nem precisa separar em categoria. Depois disso, produzir os registros desses trabalhos. Seja tirar fotos dos que você tem com você, né, dos que foram realmente impressos, ou fazer mockups dos que não foram impressos ou foram coisas digitais. Depois disso, montar os cases de cada projeto. Eu acho que essa foi uma das etapas que mais me ajudou, porque foi só colocar as coisas uma atrás da outra, sem pensar em estética, sem pensar em nada. Mas já me deu um alívio muito grande, porque significava que estavam ali os meus trabalhos, haja o que houver, eles já estavam fazendo sentido, já estavam numa ordem, já estavam com todas as imagens e tudo fechado. Então, com isso, eu já estava muito mais tranquila, porque eu já estava com toda essa base pronta, todos os materiais prontos, as divisões de categorias prontas também. E todas essas coisas já ajudam a apontar para outra parte, para essa meio que segunda parte, que seria pensar o site e a estética dele. Então, por exemplo, saber quais categorias, já ter isso super fechado, já me ajudou a começar a pensar em como seria o mapa desse site, porque eu sabia que eu teria que ter em algum lugar lá mostrando a divisão certinha entre as 3 categorias que eu tinha definido. E também ver todos os meus trabalhos juntos, já lado a lado nessa visão de galeria, também já começou a ajudar a apontar para esse lado de como que seria a estética, como que seria o visual do meu trabalho, para combinar com essa galeria dos trabalhos, que seria a base de tudo. Então todas essas coisas já estavam muito claras para mim, então eu consegui ir para essa segunda parte. E o fluxo dela, para você também conseguir meio que seguir essas partes principais, foi assim. Definir o mapa do site. Como que vai ser a trajetória da pessoa que entrar no seu site, para onde que ela vai primeiro, quais são os lugares que ela vai clicar e que vão levar ela para outro lugar, quais vão ser as divisões, se vai ter alguma página escondida, se não vai ter, se vai ser tudo direto para os trabalhos. E aí com isso você já consegue ir montando meio que um rascunho e começar a pensar no visual e na estética de tudo. Então, por exemplo, sabendo que seu site vai ter uma primeira página lá e que depois vai levar para 3 páginas divididas de trabalhos, você sabe que você precisa pensar no visual de uma página de abertura e no visual de 3 páginas de galerias, por exemplo. E aí com tudo isso separado e já entendendo as páginas, os botões, com o rascunho do site, você consegue fazer uma lista de todos os assets que você vai precisar, se você for desenhar eles digitalmente, se você for fazer eles à mão. E aí, com todos os assets prontos, é só você levar eles para a plataforma e montar o seu site. E por último, você volta lá para o começo, pega todos os cases que você montou e coloca elas nessa base que você fez, agora já com o visual tudo pronto. Você só precisa colocar as imagens que já estão prontas, já estão numa ordem certa e pronto. Claro que isso é simplificando muito um processo que foi cheio de vai e vem, cheio de... Às vezes eu tinha uma ideia, voltava atrás, mudava. Às vezes eu fui fazendo vários assets, depois eu parava e fazia um pouco o site, depois lembrava que eu precisava de um asset específico e voltava lá pra fazer a mão. Então é óbvio que as coisas não vão ser, né, também certinhas, mas eu acho que você ter meio que esses momentos principais, assim, da criação do seu site numa lista, pode te ajudar também a não ficar tão desesperado pensando em todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. As coisas têm uma ordem e às vezes você pensar nela vai te ajudar muito a não entrar nesse lugar meio paralisante de desespero. Mas eu acho que o principal de tudo é entender que seu portfólio não é uma coisa com uma data de final e que depois você nunca mais vai olhar. Não é um trabalho para cliente, assim, com data de impressão, que o negócio vai ser impresso e depois disso acabou, não tem mais volta. Muito pelo contrário, na verdade, o portfólio é para ser uma coisa que vai sendo mudada, vai sendo mexida ao longo do tempo. E justamente eu acho que para ajudar você a começar, é muito bom você pensar
que é super ok você começar com uma base, com uma coisa menor e depois ir aumentando e melhorando e mudando as coisas ao longo do tempo. No meu caso, por exemplo, eu escolhi começar só com as coisas de trabalho de ilustração e de merch, e pensar só nessas duas coisas foi o que permitiu o meu portfólio existir, porque eu sabia que muitas das coisas que estavam me travando era sobre como eu ia mostrar alguns trabalhos de design, especialmente de identidade visual. Então, justamente, se você entrar no meu site agora, tipo, nesse momento, assim, se você pausar o vídeo e entrar no meu site, e lá nas pastinhas que tem, você clicar em design, você vai ver que você vai ser levado para uma página que está escrito em construção. Porque justamente isso é uma coisa que eu deixei para fazer depois, porque eu sabia que se eu ficasse esperando tudo, absolutamente tudo tá perfeito, incluindo essa parte, o meu portfólio não ia existir. Então isso não só permitiu o meu portfólio sequer existir, porque se eu tivesse ficado esperando não ia ter colado, também tornou muito mais fácil para quando eu tiver um momento para pegar e atacar essa parte dos trabalhos de design, de identidade visual, porque agora eu só tenho isso para pensar. O resto todo, como vão ser dispostos os trabalhos, como que vai ser a estética, já tá fechado. Agora eu só preciso tomar um tempo e pensar como que vai ser que eu vou mostrar esses trabalhos, especificamente de design, de identidade visual. E aí, quando eu tiver com isso pronto, eu vou chegar para um site que já tá fechado e só vou precisar colocar as imagens e os cases dos trabalhos lá e pronto. As páginas divertidas, inclusive, que funcionam como um easter egg, mais ainda são coisas que você pode ir alimentando ao longo do tempo, trocando, tirando, acrescentando, que foi inclusive justamente o que eu fiz com aquela página do joguinho de colocar os posters no quarto, que foi uma coisa que eu fiz muito tempo depois de ter acabado oficialmente o meu site. Então, acho que o principal, acho que a maior conclusão desse vídeo é lembrar que o seu portfólio não precisa estar 100% fechado, 100% pronto, com absolutamente tudo, para você sentir que você fez o seu portfólio. O nosso trabalho, inclusive, ele tá sempre em movimento, tá sempre mudando e obviamente o nosso portfólio também, porque ele reflete o nosso trabalho. Eu acho que entender que o nosso portfólio não é um processo com fim, com ponto final, é justamente a virada de chave que ajuda a tirar um pouco esse medo de errar, esse medo de fazer algo que não ficou legal. Começa, e se no futuro você perceber que teve uma coisa que não ficou tão legal, você vai trocando ao longo do tempo. O seu portfólio vai mudando, vai evoluindo junto com o seu trabalho. Então é isso, para de procrastinar, que eu sei que você consegue fazer um portfólio incrível, do seu jeito, com a sua cara, com a quantidade de trabalhos que for, com o tipo de trabalho que for, se for para cliente, se for projetos pessoais. E eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tenha te inspirado, tenha resolvido alguma crise que você tá na sua cabeça. E se você estiver procurando uma plataforma de design para fazer o seu site, não deixa de experimentar o RedMag, que foi quem patrocinou esse vídeo, e também usar o nosso cupom especial de desconto nos planos pessoal ou freelancer para sua primeira compra. E mais uma vez, muito obrigada RedMag, não só por patrocinar esse vídeo, mas também por me permitir usar essa plataforma que eu tô obcecada. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e também nas minhas outras redes que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Geralmente eu compartilho os meus trabalhos e projetos dentro do design, da ilustração, mas também várias coisas de processo, referências, enfim. Então, se você assistiu até o final esse vídeo enorme, muito obrigada e até o próximo vídeo.